E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke, trazendo mais um desenho desse mês, dessa vez um samurai num suporte que vocês já conhecem, né? Mais ou menos assim uma folha A4, e dessa vez um samurai. Por quê? Porque nesse ano não, perdão, nesse mês eu trouxe um episódio sobre história da arte japonesa. Eu me esforcei muito, esse foi um dos episódios que eu mais me esforcei para fazer. Depois do episódio de arte grega, é, egípcia, e eu acho que teve mais uma que eu me esforcei bastante também. A sobre arte japonesa foi um dos episódios que mais demoraram para saírem e um dos que mais tem conteúdo, porque eu acho que também vocês não me perdoariam, né, se eu fizesse um episódio raso com pouca informação, né? O Japão é uma coisa assim que é um país que conquista a gente muito e cada vez mais hoje em dia, e a gente sempre tem que assim lembrar para não passar por um vexame, né? E dessa vez eu trago os samurais, que são um dos símbolos que ficaram assim na memória do Japão e da cultura pop. Praticamente quase todo jogo que a gente tem de luta, de aventura, de não sei o que, na cultura pop, nas revistas em quadrinhos, você tem uma espada samurai, você vai ter ali um samurai ali meio malvado, sabe? Querendo fazer o protagonista em pedacinhos, porque isso ficou registrado, entendeu? Por mais que muito do significado tenha ficado oculto, né? Porque samurais eram o quê? Eram servos dos senhores feudais, era tipo meio que um soldado extremamente treinado e com esse senso de disciplina de proteger o senhor, de morrer por ele, entendeu? Que poderia realmente, assim, cortar uma pedra ao meio, entendeu? De tanto que os sentidos dele estavam aguçados. E o samurai ele também tinha esse negócio do... Eu esqueci agora, o ritual de que se ele falhasse na missão dele, ele tinha que se matar. Então ele acabava cortando, se eu não me engano, ele acabava colocando uma lâmina. Agora eu não sei, acho que é o Haikiri, eu me perdoe, eu não sei qual era o nome desse ritual, eu não tô lembrado, mas ele tinha que se matar, entendeu? Ele tinha que pegar uma lâmina e cortar o estômago dele, ele abriu uma pequena ferida assim na barriga dele e sangrar até a morte, se ele não cumprisse a missão dele. Então os samurais eram soldados extremamente habilidosos, entendeu? E feitos para esse propósito, proteger os senhores feudais, entende? Depois da Revolução Meiji, o samurai, essa categoria, essa classe de samurais, ela é meio que abolida. Tanto que espadas samurais também, espadas samurais, espadas normais, elas são proibidas uma pessoa ficar perambulando aí na cidade com elas. Isso a gente consegue ver muito bem no anime Samurai X. É bem legal vocês verem isso, porque o personagem principal era um samurai, entendeu? Ele meio que começa uma jornada pela redenção do que ele fez. Enfim, cara, você tinha que atacar pessoas, que fazer coisas ali terríveis, porque era a tua missão, entendeu? Tu praticamente nasceu para servir teu senhor e tu tinha que fazer aquilo ali. E aí o protagonista do Samurai X, ele começa essa jornada de redenção, porém toda redenção tem um custo, né? Você vai ter que enfrentar tudo aquilo ali, todos os seus pecados, entre aspas. E só que ele continua carregando a espada dele, mas com a promessa de nunca usar a lâmina. Então, quer dizer, é uma espada, na verdade, que tem a lâmina ao contrário. E ele praticamente, cara, quase sempre, ele só usa a bainha pra atacar os seus oponentes. E ele sempre tenta poupar seus oponentes agora, depois dessa reviravolta que aconteceu na vida dele tentar se redimir por todas as pessoas que ele assassinou. Porque ele realmente, assim, era uma pessoa, tinha um instinto assassino, né? Mas vão assistir um anime, ele é muito legal, eu tenho que, na verdade, terminar de assistir ele, né? Porque, cara, é muito lazy tal esse anime. Tipo assim, as coisas demoram muito pra acontecer, mas quando elas acontecem, você não consegue parar de assistir. E os samurais, eles tinham um caminho, entre aspas, né? Um caminho com 7 virtudes, que era o Bushido. Era como se fosse a filosofia do samurai, entende? Quando os samurais se foram, esse Bushido, ele se tornou filosofia de vida para algumas pessoas, né? Para, entre aspas, algumas empresas. E aí eu vou falar um pouco quais são essas virtudes, né? Você tem a vitória, você tem a compaixão, você tem a coragem, respeito, honestidade, justiça, lealdade, né? Lembra que eu falei da servidão aos senhores feudais, né? A lealdade. O espírito samurai,
que deve ser uma, sei lá, uma série de uma série de coisas que o samurai deve ter, prezar dentro dele. E a honra, né? Você tem muito dessa coisa da honra. Minha honra foi manchada, para limpar a minha honra eu tenho que fazer tais coisas. Então você tinha muito esse caminho fechado do samurai, que ele não tinha volta, sabe? Ele tinha que abraçar o destino dele e conseguir cumprir a missão. Essa era basicamente a triste história dos samurais, que apesar de todo o luxo todo o luxo entre aspas que eles tinham, né, todos os direitos que eles tinham, ele era uma vida assim, cara, muito ferrenha, né? Tu não tem volta, tu tem que cumprir tua missão e acabou. Se não cumprir, aí vai ter que cortar o bucho e morrer. E eu sempre gostei muito de desenhar samurais, por mais que eu nunca consegui decorar como é que era a armadura deles completa, tem toda uma questão assim das camadas e assim por diante, mas eu sempre gostei muito de desenhar samurais, até mesmo por esse negócio de você gostar do símbolo, mas você não entende ou não quer saber muito do significado, né? Como são, por exemplo, agora é difícil pegar um símbolo, mas não sei, um símbolo que aparece muito na cultura pop, todo mundo usa, mas poucos conhecem o significado, mas você usa porque você vê aquilo e você acha muito legal, entende? E quando você começa a pesquisar sobre as culturas, sobre a história das coisas, você começa a ver que tem camadas mais profundas de significado e que não é muito legal assim você ficar colocando aquele ali fora do seu contexto muitas vezes, né? Não que seja esse nosso caso. E sobre essa arte, eu tentei fazer, na verdade ela é baseada em uma pintura japonesa, para quem não sabe, o Japão no desenvolvimento dele enquanto país, lá bem antes, tá? Isso também aconteceu quando ele já estava se industrializando nesses séculos recentes, séculos mais perto daqui, mas desde o início, na formação do Japão, ele pegou muita coisa emprestada da China para se formar, inclusive a própria linguagem dele, o kanji. Se eu não me engano, o kanji ele é chinês e ele então é adaptado e utilizado no desenvolvimento da língua japonesa, entendeu? E aí vai desenvolver o hiragana, todos os outros dois alfabetos japoneses, entendeu? Então os chineses eles pegaram muita coisa emprestada, os japoneses pegaram muita coisa emprestada dos chineses, e assim, não tem como, né, não pegar emprestado para uma nação que já estava desenvolvendo, resistiu a 5 mil anos de idade, entender, a 5 mil anos de tempo, não dá para não pegar algumas coisas emprestados e até mesmo ser... E a verdade, jovens, é que todas essas nações, a Rússia, os chineses, a Grécia e tudo que aconteceu até hoje, todo mundo se influenciou um pouco, entendeu? Nada é muito original. Se você tinha uma nação mais desenvolvida, você ia lá e meio que tentava pegar os segredos dela para poder se desenvolver. E é assim que a gente vai criando as coisas. Claro, a gente tenta meio que se manter coeso, né, dentro da nossa cultura, mas sempre a gente pegou emprestado de outras culturas para poder crescer mais. Hoje na ciência tem muito disso também, né? As descobertas científicas, elas são, claro, pelo menos a maioria delas, elas são compartilhadas justamente para poder fazer com que todo mundo cresça mais rápido. Claro que compartilhadas com, né, um dinheiro ali fazendo esse compartilhamento acontecer. Mas geralmente a gente sempre pega emprestado das outras culturas para aprender mais, para poder melhorar mais as nossas tecnologias. E nessa arte eu peguei emprestado assim as paisagens que estavam bem presentes nas pinturas chinesas, tá? Esses vales aí que vocês estão vendo gigantes, essas montanhas aí gigantes com essa névoa, eu não vi elas muito nas pinturas japonesas, por mais que deve ter com certeza. Eu vi elas mais nas pinturas chinesas, pinturas lá do século XV, século XII, entende? E aí eu quis mesmo que tentar reproduzir com a guarda de Nanquim e depois passando o Nanquim por último para finalizar, tá? E a gente tem esse samurai lendo o pergaminho que eu tentei escrever o ideograma do Bushido e ele está assim meio que com um semblante sério porque ele sabe que agora o caminho dele ele não tem mais aquela liberdade dos outros cidadãos, né, dos outros serventes. Ele agora, a liberdade dele está totalmente atrelada à vida do seu senhor feudal. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa arte desse mês, de tudo que aconteceu, de tudo. Eu me esforcei bastante para fazer um mês aproveitar bem essa temática da arte japonesa e de tudo. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, tá? Redes sociais estão lá na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta
comenta e se inscreve. Mas sério, se tu gostou mesmo, então dê like triplo e dê aquela compartilhada brutal. Se inscreve aqui, vem fazer parte da gente. E muito obrigado por tudo e usa máscara também, tá? Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!